O relatório do COAF, que investiga 75 funcionários e ex-funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, cita mais um assessor de Flávio Bolsonaro. Wellington Cérvulo recebia salários mesmo em períodos em que estava fora do Brasil. Wellington Cérvulo Romano da Silva é tenente-coronel da Polícia Militar. Em abril de 2015, foi nomeado como assessor de Flávio Bolsonaro na vice-liderança do PP, partido do deputado na época, e deixou a Assembleia em setembro de 2016. O Jornal Nacional foi até a casa dele, mas o porteiro disse que ele está há pelo menos 2 anos em Portugal. Ele está mais lá do que aqui. Mas faz tempo? Faz anos? Tem uns anos lá, tem uns 2 anos ou mais. A Alerj informou que durante todo o período em que ele esteve na casa, nunca tirou licença. Mas, de acordo com os registros dele na Alerj, em 1 ano e 4 meses em que trabalhou para Flávio Bolsonaro, Wellington ficou fora do país por 248 dias, a metade do período. Flávio Bolsonaro declarou que não procede a informação de que Wellington Cérvulo morava em Portugal enquanto estava lotado no gabinete na Alerj. Segundo Flávio, a família de Wellington tem cidadania portuguesa e se mudou para lá. Flávio disse ainda que Wellington os visitava esporadicamente e que trabalhou normalmente no gabinete até ser exonerado. Flávio Bolsonaro reiterou que não é investigado, mas disse que está à inteira disposição das autoridades. Aí vem a primeira versão que, aliás, eu quero pedir a Eduardo Bolsonaro, que tem assento nesta casa, que ocupe aquela tribuna e, por favor, responda ao Brasil diversas destas dúvidas que todos nós temos. Então, as perguntas que aguardam resposta são as seguintes: quanto terá movimentado Fabrício Queiroz nos últimos 10 anos? Não só neste ano que nós conhecemos ao acaso o relatório do COAF. Quem pode garantir isto? Ou a família Bolsonaro pede para Fabrício Queiroz apresentar os extratos desta conta dos últimos 10 anos, ou, o que me parece institucionalmente mais correto, o Ministério Público Federal abre imediatamente essa investigação, chama Fabrício Queiroz para prestar depoimento e quebra o sigilo bancário desta conta nos 10 anos anteriores a este do relatório do COAF. Segunda pergunta que Eduardo Bolsonaro pode responder para nós: por que 7 assessores da sua família depositaram dinheiro na conta de Fabrício Queiroz? Terceira pergunta: por que Fabrício Queiroz depositou 24 mil reais para Michele Bolsonaro? Quarta pergunta: por que alguém que movimenta 1.200.000 no ano precisa pedir um empréstimo de 40 mil? Quinta pergunta: por que a exoneração, e esta é muito importante, por que a exoneração de Fabrício Queiroz ocorreu exatamente um dia antes da busca e apreensão que foi determinada pela Justiça na Assembleia do Rio de Janeiro? Ou Fabrício Queiroz e a família Bolsonaro são extremamente sortudos para exonerar um dia antes um assessor de 10 anos, aliás, ele e a filha, que foram exonerados, ou eles tinham informação privilegiada, deputado Chico D'Angelo, para exonerar um dia antes, para proteger a candidatura de Bolsonaro? Mais uma pergunta que precisa ser respondida por Eduardo Bolsonaro: onde estão os contratos que comprovam esse tal empréstimo de Bolsonaro para Fabrício Queiroz? Outra pergunta: por que o relatório do COAF só veio a público depois de fechadas as urnas? É a participação do Ministério Público e do Judiciário no processo eleitoral, protegendo Bolsonaro, como aliás fez o juiz Sérgio Moro. Flávio Bolsonaro, senador eleito, se encontrou com o juiz Bretas entre o primeiro e o segundo turno, poucos dias antes da exoneração de Fabrício Queiroz.
E aí surgiu uma notícia no jornal O Globo de que Bretas estaria sendo cogitado para ocupar uma vaga no Supremo ou no STJ, aliás, do mesmo jeito que Moro. Pelo jeito, os juízes que são militantes da candidatura de Bolsonaro têm vaga garantida no Supremo como prêmio, a partir do que fizeram para proteger Bolsonaro. Por fim, eu quero pedir para a imprensa investigativa brasileira, Rede Globo, Record, por favor, entrevistem Fabrício Queiroz. Esse homem não pode estar sumido. O Brasil precisa ouvir, assistir uma entrevista com Fabrício Queiroz. Quero pedir mais. Ministério Público Federal, é evidente, o Ministério Público Federal precisa colher representações que estão na mão da Procuradora-Geral Raquel Doge, diversas delas assinadas por mim, pelo líder Paulo Pimenta, e abrir esta investigação. O Brasil não pode continuar com esta dúvida pairando sobre um governo que nem bem assumiu e já dá conta de toda esta evidência de ilegalidades e de corrupção. Queremos a investigação, senhor presidente.